controle de constitucionalidade, vamos dar uma estudada agora numa prova da Universidade Federal do Paraná. A gente sentiu o clima já, como que é feito o controle de constitucionalidade nessas questões do Paraná. Segundo Daniel Wander Hashem, de 2012, a temática da omissão do Estado em regulamentar o exercício de direitos fundamentais insere-se na discussão acerca do controle de constitucionalidade por omissão, ainda que não se limite a ela. Haja vista que tais circunstâncias, a inação do poder público importa o descumprimento de comandos constitucionais. Então, seria o controle de constitucionalidade por omissão. A respeito do assunto, é correto afirmar que... E vamos lá. O controle difuso de constitucionalidade não se aplica à inconstitucionalidade por omissão? A omissão estatal inconstitucional pode dizer respeito tanto ao exercício da função legislativa quanto ao exercício da função administrativa? O modelo de controle concentrado de constitucionalidade foi pioneiramente adotado pela França sob a influência do pensamento de Léon Duguay. Segundo o texto constitucional, declarada a omissão para tornar efetiva uma norma constitucional por parte de um órgão administrativo, será a ele dado ciência para que promova providências necessárias no prazo máximo de 1 ano? Segundo o atual sistema constitucional brasileiro, a interpretação consolidada do STF em relação à matéria, não existe mais diferença jurídica ou processual detectável entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou mandado de injunção. Eu não faço ideia, não sei nada de mandado de controle de constitucionalidade por omissão. Tá aí um tema que eu preciso estudar muito. Não sei nada e é muito bom saber que a gente não sabe, porque assim a gente pode aprender, certo? Não faço a mínima. Vamos ver os comentários da galera. Então eu não sei mesmo. A omissão estatal inconstitucional pode dizer respeito tanto ao exercício da função legislativa quanto função administrativa. Vamos ver os comentários. O ato normativo, letra B. O que é controle de constitucionalidade por omissão? O ato normativo faltante, que pode ser de 2 espécies. Está faltando fazer um ato normativo, por isso controle de constitucionalidade por omissão, que o poder público deveria ter feito e não fez. Então, a gente vai entrar com uma ação de constitucionalidade por omissão. Essa declaração de inconstitucionalidade por omissão, ADO, pode ser administrativa ou por omissão administrativa ou por omissão legislativa. Por omissão administrativa, quando o responsável pela sua edição é um órgão, entidade ou autoridade administrativa. Por exemplo, um decreto, uma resolução administrativa que deveria ser feita, mas não foi feita. Ou pelo legislativo, quando o direito constitucional está inviabilizado pela falta da lei, que seria o poder legislativo, que tinha que ter feito aquela lei, ou quando está a falta de um decreto, que seria o poder administrativo, o poder executivo, que deveria ter feito, tá? Outra coisa que também teve bastante curtida, nós vamos ler para entender, é o seguinte: alternativa C, incorreta. Letra C, o que diz? O modelo de controle concentrado foi pioneiramente adotado na França, sob a influência do pensamento Léon Duguay. C, incorreta. Modelos de controle. O modelo americano, conhecido pelo caso Marbury Madison, julgado pela Suprema Corte Americana em 1803. As principais características do modelo americano são: decisão de inconstitucionalidade tem eficácia declaratória. O vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da validade. A declaração de inconstitucionalidade produz efeito ex tunc, daqui para frente. Ex tunc, daqui para trás, quer dizer, daqui para trás, da testa, para trás. A lei inconstitucional é nula e o controle é feito de modo difuso. Esse é o modelo americano. A letra C está falando que o modelo francês, o controle concentrado, modelo de Kelsen, que é feito no modelo concentrado, foi austríaco. A Constituição Federal austríaca
Modelo de Kelsen, kelseniano, austríaco. A Constituição austríaca teve influência de Kelsen na elaboração de 1920, quando na Reforma de 29, as principais características desse kelseniano austríaco são decisão de inconstitucionalidade tem eficácia normativa, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da eficácia, a declaração da inconstitucionalidade é ex nunc, nunca, daqui para frente, não vai para trás. A lei é inconstitucional. A lei inconstitucional é anulável, não é nula. E o controle é de modo concentrado. Então, aqui é o austríaco que é o concentrado. Não é o francês. O controle de constitucionalidade austríaco que foi o adotado, né? O americano, o controle foi o difuso. O modelo americano pioneiro foi o difuso. O americano Marbury Madison foi o difuso. Kelsen foi o controle de modelo kelseniano austríaco. E a letra E, vamos ver o que a letra E estava incorreta, por quê? Então essa aqui, ó, a C está incorreta porque o modelo concentrado de constitucionalidade foi adotado pela Áustria, austríaco, kelseniano, não França, tá? E letra E está incorreta por quê? Segundo o atual sistema constitucional brasileiro, e a interpretação consolidada no STF em relação à matéria, não existe mais diferença jurídica ou processual entre ação direta de inconstitucionalidade, ADIO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e mandado de injunção. Vamos ver por que está errada? Letra E, incorreta. Qual a diferença entre mandado de injunção e ADO, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão? No mandado de injunção, a natureza jurídica de remédio constitucional. O mandado de injunção tem natureza jurídica de remédio constitucional, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem natureza jurídica de controle concentrado, que forma um processo objetivo, e o mandado de injunção, natureza de remédio constitucional, que surge em um processo comum entre as partes, ou seja, subjetivo. O mandado de injunção é um remédio constitucional que surge de um processo comum entre as partes, ou seja, ele é subjetivo, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, seja se for de mandado individual ou mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, coletivo, pode ser impetrado pelos legitimados estabelecidos em lei específica e visa defender direitos fundamentais previstos na Constituição dependentes de regulamentação. Agora, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão já tem uma natureza jurídica de ação de controle concentrado, que forma um processo objetivo, não tendo partes. Pode ser proposta pelos legitimados do 103, 1 a 9 da Constituição e visa defender normas constitucionais dependentes de regulamentação. E o seu objeto é mais amplo, tá? Então, essa está errada porque o sistema não existe diferença entre ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Existe diferença, sim. A injunção é entre as partes e por omissão é objetivo, não é subjetivo. Letra D, qual o erro? Segundo o texto constitucional, declarada a omissão, segundo o texto constitucional, declarada a omissão para tornar efetiva uma norma constitucional por parte do órgão administrativo, foi declarada uma omissão para tornar efetiva uma norma constitucional. Na verdade, é uma ausência de norma, né, por parte do órgão administrativo. Eu acho que aqui, ó, uma ausência de norma, né. Será ele dado ciência para que promova as providências no prazo de um ano? Vamos ver o erro da letra D. E, B, A, B, C, D. Declarada a omissão para tornar efetiva uma norma constitucional por parte do órgão administrativo, será ele dado ciência para que promova as providências necessárias para o prazo de um ano? Artigo 12H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão. E vamos voltar na lei. Sempre nessa lei querida que nós sempre estamos dando uma fugidinha dela. Declarada a omissão, artigo 12H. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
declarada inconstitucionalidade por omissão, com observação do artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias. Em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas em 30 dias ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Então, incorreta, porque declarada inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder público para as providências necessárias. Em caso de ser imputada ao órgão administrativo, as providências serão adotadas em prazo de 30 dias, e não um ano, ou em prazo razoável, ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Perfeito. Então, erro aqui no prazo máximo de 30 dias. E a letra A está incorreta por quê? Controle difuso de constitucionalidade não se aplica à inconstitucionalidade por omissão? O controle difuso, letra A, eu acho que o juiz, dentro de um controle difuso, qualquer juiz pode aplicar, sim, a letra A. Vê? Assim, ó. Por isso que no difuso o juiz tem que sim, que ele não vai poder ficar de mãos atadas, né? Porque assim, ó, letra A, incorreto, que o mandado de injunção é sim uma das possibilidades do exercício do controle de constitucionalidade por omissão de forma difusa. Afinal, a competência para a sua análise não é restrita a um único órgão, como é o caso da sua classificação antagônica, controle concentrado. O controle concentrado. Então, o mandado de injunção é uma espécie, em termos, de um controle de constitucionalidade por omissão na forma difusa, afinal, a competência para sua análise não é restrita a um único órgão. Muito bem. Então, a letra A está incorreta, porque o controle difuso não se aplica por omissão? Não, muito pelo contrário. É possível, sim, o exercício do controle difuso em inconstitucionalidade por omissão, porque qualquer juiz vai fazer, por exemplo, num mandado de injunção.